Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. Acredito que vocês estão me ouvindo bem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom compartilhar a palavra de Deus. É muito bom ter uma oportunidade de estar nessa igreja abençoada, num púlpito abençoado como esse. Eu me emociono de estar aqui hoje compartilhando a palavra de Deus com vocês. E essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, na verdade Ele acendeu essa chama no nosso último encontro de homens. Quando nós passamos muitas vezes por alguns momentos de dificuldade, quando nós passamos muitas vezes por alguns momentos de provações no nosso ministério, na nossa vida. Obrigado, bênção. A gente meio que perde um pouco daquela estrutura que a gente tem, acaba algumas coisas indo para o ar, algumas coisas saindo do nosso controle, mas a perseverança, a calma, a paz que o Senhor vem nos trazendo, nós, mesmo num momento de dúvida, de tribulação, andando na presença do Senhor, estando embaixo da graça e da misericórdia do Senhor, andando com irmãos que compartilham da nossa fé, aquilo vai se moldando novamente ao que o Senhor tem para as nossas vidas. Aquilo vai novamente voltando para o seu lugar. Eu não sei se você ainda passou por um momento difícil no seu ministério, na sua vida. Acredito que sim, né? Porque é uma das poucas certezas que a gente tem. Além de que a gente vai caminhar pela fé, é que nesse mundo teremos aflições. Isso o Senhor nos garantiu, porque isso saiu da boca dele. Então nós precisamos aprender a nos posicionar e a caminhar segundo a vontade de Deus. Deu alguma coisa errada? Não é hora de jogar tudo para o alto. Ainda não cheguei no meu objetivo? Não é hora de desistir. É hora de buscar o posicionamento correto para aquilo que nós estamos vivendo. E é exatamente assim que nós vivemos. E estando discutindo uma palavra no culto dos homens, no último encontro de homens, Deus virou uma chavinha na minha cabeça de algo que Ele tinha falado comigo lá atrás. E aquilo me confrontou. Aquilo tocou o meu coração como se é uma comida que você faz muito tempo que você não come. E de repente você come e sente aquele gosto, você fala, nossa, como eu gostava disso. Que saudade de ouvir, que saudade de experimentar. E aí aquilo me confrontou e eu falei, Deus, vai vir oportunidade por aí, né? Ela sempre vem. E é maravilhoso. Então, queria compartilhar com você, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo o relato de Mateus, no capítulo 5, versículo 38. Eu fiz uma colinha aqui, mas a gente às vezes fica preso àquilo que a gente quer falar. E eu acho que a gente tem que dar lugar, né? Mateus 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 38, diz assim, vamos ler até o 43. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que lhe ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazes
os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sejais vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Amém, irmãos? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre caráter. E como eu disse, é algo que nos confronta. Porque para que nós andemos com Deus, para que nós expressemos o caráter de Deus, para que a gente manifeste aquilo que Deus tem nas nossas vidas, eu acredito que essa plenitude toda haverá só na glória. Só na glorificação, onde relata, né, o livro de Apocalipse, não haverá mais choro, dor, pranto, clamor, porque todas as primeiras coisas são passadas. Enquanto nós estivermos na carne, enquanto nós estivermos em um mundo caído, enquanto nós estivermos em um mundo, como diz Mateus 6, seja feita a sua vontade, um mundo onde não é feita a vontade do Pai, nós teremos aflições, e nós teremos que nos confrontar. E isso é maravilhoso, porque Tiago vai falar, para que nós persistamos com alegria nas provações, porque ela vai gerar perseverança. Só que quando nós falamos de caráter, nós verdadeiramente apontamos para a palavra de Deus. A lei de Deus, lá em Moisés, expressava o caráter. E o N. Gruden, eu trouxe uma frase dele aqui, o pastor Felipe gostava muito de citar o N. Gruden, e eu gostei muito dessa frase, porque só em 2 momentos Jesus é comparado à palavra de Deus. E só um evangelista, na verdade, comparou Jesus à palavra de Deus, que foi João. João, ele declara no capítulo 1 que o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o mesmo João escreve em Apocalipse, capítulo 19, quando ele descreve a segunda vinda de Cristo, que o seu manto de sangue, uma tocha de fogo, e o seu nome era Palavra de Deus. E o N. Gruden, ele traz um pensamento interessante para nós, que ele diz assim: isso indica que entre os membros da Trindade, é especialmente o Deus Filho, quem em sua pessoa e em sua palavra, tem o papel de nos comunicar o caráter de Deus, e de expressar a vontade de Deus para nós. Lindo! Mas como isso funciona na prática? Eu tenho, e a gente que já caminhou um pouquinho, ao longo dos anos, eu tenho uma certa aversão a esses denominados hoje apóstolos que trazem o judaísmo para dentro do cristianismo. Eu não acho isso saudável, porque o judaísmo é uma coisa e o cristianismo é outra. Se você teve a oportunidade de compartilhar conosco das aulas do livro de Atos, a gente, na escola bíblica dominical, passamos por todos os capítulos de Atos dos Apóstolos, e a gente vê que uma das grandes heresias que os primeiros evangelistas, os primeiros apóstolos que saíram para pregar o evangelho tinha, é contra os judaizantes, que acreditavam que além do sacrifício de Cristo, era necessário que guardasse a lei de Moisés, era necessário que o povo se circuncidasse. Hoje para nós isso pode parecer um absurdo, mas infelizmente eles galgam coisas do judaísmo para que seja introduzido na igreja cristã hoje. Parece que Cristo não é suficiente, né? Parece que Cristo passou a não ser mais suficiente. E infelizmente esse tipo de postura está sempre ligada a uma oferta, a um propósito, a uma campanha, e a gente faz. Somos ovelhas, estamos seguindo a direção do nosso pastor. Então eu tenho uma certa resistência a acreditar que isso é saudável para nós. Porém, a gente não pode descartar o Velho Testamento como se ele não tivesse nada a nos ensinar, muito pelo contrário. 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo vai falar para observarmos veemente aquilo que aquele povo passou, para que nós não cometamos o mesmo erro
que aqueles homens cometeram. Que aquilo que eles passaram sirva de exemplo, para que hoje nós não venhamos a cometer os mesmos erros que aqueles homens cometeram. Então o ensino sim, o exemplo sim, o que aconteceu sim. Agora, trazer o ministério de Moisés para dentro de Cristo, nós estamos anulando o Hebreus do capítulo 1, que fala que no passado Deus falou de um jeito, hoje Ele fala por seu Filho. Hoje Ele fala por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para que a gente entenda um pouquinho desse caráter, há necessidade de nós trazermos sim esse conhecimento. Isso que aqueles nossos antigos irmãos lá do passado, lá de Israel, viveram na carne. E hoje nós, de uma certa maneira, vivemos no Espírito. Por quê? Porque a lei representava o caráter de Deus na saída do povo. Quando eu acho muito legal quando a gente compara o êxodo de Moisés com a nossa conversão. E eu acho que tem tudo a ver, porque um dia eu e você estávamos completamente perdidos num lugar onde não se adorava a Deus, onde não tinha Deus, onde tinha vários deuses, como no Egito. Nós estávamos abandonados, sem saber aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. E de repente se levanta eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai jamais terá sede, jamais terá fome. Você terá descanso. Vem a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, assim como o ministério de Moisés lá atrás, nós tivemos um libertador, nós temos um salvador que vai adiante de nós e intercede por nós na glória, que é Jesus Cristo, o único nome que foi dado debaixo dos céus e em cima na terra. Só que quando aquele povo sai do Egito, ele sai simplesmente pela fé, confiando naquilo que Deus fez, naquilo que Jesus fez, e eles, aliás, naquilo que Deus enviou Moisés para fazer, e eles saem caminhando pelo Egito. Eles saem caminhando pelo deserto. E ali eles veem maravilhas. Ali eles veem prodígios. Ali existe uma coluna de fogo durante o dia que os aquece no frio do deserto. Uma nuvem os caminhava junto com eles durante o dia, para que o calor do dia não aquecesse aquele povo. Eles sentiam fome e voava codornizes, sentiam sede e saía água do chão, saía água da rocha, saía água de todo lugar. E é mais ou menos assim na nossa conversão. Quando a gente se converte, meu irmão, você simplesmente enfrenta qualquer barreira. Meu irmão, você descobriu o Salvador, você descobriu o libertador, você descobriu aquele que pode todas as coisas, e você sai enfrentando tudo. Você chega na casa de um parente, tem alguém doente, você quer orar. Não é assim? Você encontrou com alguém na rua, você quer falar de Jesus, você quer mostrar, encontramos aquele de quem Moisés falava nas Escrituras, Jesus o Nazareno. Às vezes a gente até escuta umas respostas assim, né? Mas pode vir alguma coisa boa lá daquela igreja lá? Vem e vê. A gente enfrenta, a gente passa. Eu lembro que na minha conversão, eu congregava com um primo nosso que se converteu um pouco antes de nós. E eu era muito chorão, meu irmão. Eu sentia a presença de Deus, eu chorava. Eu me derramava na presença de Deus. E eu falava para ele, meu irmão, eu posso enfrentar tudo. Não tem nada que seja grande o suficiente para mim. Nossa, eu vou agora até o inferno e volto, porque aquilo está demais, eu estou explodindo. E ele falava, glória a Deus, meu irmão, continua nessa fé, continua caminhando. E ali aquela explosão, aquela coisa gostosa da conversão, o primeiro amor que Paulo vai falar para os Efésios. Não abandona o primeiro amor, não abandona, porque é bom demais. Mais um dia. Mais um dia, aquele povo que caminhava no deserto, acordou, e não era Moisés que estava lá, era Josué. E o que Josué faz? Josué, ele tem que conquistar a terra prometida. Chega uma hora que de repente a gente acorda e parece que a gente viveu um sonho. De repente você olha e fala assim, e agora? Cadê aquele Deus que estava do meu lado? Eu sei que ele está aqui, mas
Parece que agora eu oro e as coisas não acontecem mais. Parece que aquilo que eu venci tão facilmente, agora parece que está me esbofeteando. Será que eu desviei? Será que Deus me abandonou? Meu irmão, é um momento que todo cristão passa. É um momento que todo cristão chega a esse ponto. Por quê? Porque o deserto acaba. E aqui eu faço até um abre aspas aqui que eu acho fantástico. A gente vê aquelas musiquinhas, né, que vai sair do deserto, vamos sair do deserto, esse deserto vai acabar. Eu até entendo o contexto da palavra deserto que eles estão colocando ali. Sabe? Lutas, dificuldades, tudo isso que a gente passa. E a gente declara, espera realmente que esse deserto acabe. Mas quando a gente se coloca aqui na posição de deserto aqui, meu irmão, não tinha lugar melhor para nós estar, né? O povo clamava e Deus atendia. Necessidades eram supridas, roupa não se gastava. Direção de Deus ali era só falar, a profetinha aqui do meu lado, ó pessoal, vocês vão por aqui, que Deus está falando que é por aqui. Batalha aqui, ó, a gente vai vencer. Não vão por aqui não, vão por aqui, aquela coisa maravilhosa. Sendo bem crítico assim, acho que eu não queria sair do deserto não. Mas o deserto acaba. E aí o que vem? Canaã. Josué passa. E o que tem, aliás, Moisés passa. E o que tem, Josué. E aí você tem que conquistar a terra prometida. Ali tem povos. Ali tem pessoas gigantes que vão olhar para a tua cara e falar assim: cadê a tua fé? Cadê aquele que se levantou contra mim? Quer ver você cair? E a gente cai, que nem uma manteiga na frigideira, né? E sai escorregando para todo lado. Porque a palavra deserto some da Bíblia. Aí começa a aparecer a palavra vale. E no vale só existe uma coisa: luta, guerra, batalha. Trazer à existência aquilo que Deus ensinou. Traz à memória aquilo que me dá esperança. Há coisas agora que eu tenho que enfrentar, não simplesmente elas passam. Há coisas agora que eu tenho que me posicionar, senão eu sou envergonhado. Não tem mais ninguém para me proteger. Agora eu preciso aprender a usar a espada. Agora eu preciso aprender a tirar aquilo que está dentro de mim, me corroendo. Povos que estão me afligindo. Quando a gente traz para um viver espiritual em Cristo, meu irmão, por que a gente não ouviu isso no dia da nossa conversão? Sabe, eu acredito que se o povo tivesse visto aqueles gigantes lá atrás, nem do Egito eles tinham saído. Então eu acredito que há momentos, assim como foi como que usa a palavra? Na revelação de Deus, né? Muitas vezes a gente faz essa pergunta: por que Deus não se revelou lá atrás daquela forma? Aí quando você estuda, você conhece a revelação progressiva. Deus veio se revelando progressivamente à humanidade conforme ela caminhava, até a revelação especial, que é a revelação de Cristo Jesus, aonde é o ápice da revelação de Deus, aonde Ele se abre, Ele se revela e fala: eu sou assim. Então, esta progressividade é um jeito que Deus trabalha com a humanidade. Ele veio trabalhando com ela desde o princípio. Então, quando nós estamos caminhando, há uma necessidade de entendermos o propósito de Deus e o momento pelo qual nós estamos vivendo. Por que Moisés teve que escrever? E até aquele momento, não existe relatos. Quando você estuda história, muitas vezes na escola, você vê que a escrita veio da Mesopotâmia, tal. Ah, que legal, sexta série, né? Você vai ter um filho, um sobrinho que vai te perguntar: tio, você que está na faculdade? E você vai, peraí que eu vou ver aqui no livro aqui, peraí. Você vai ser envergonhado por aquele sobrinho da sexta série. Mas é verdade. E quando você vai para a Bíblia e você vê em Gênesis 10 ali, o povo caminhando, o povo avançando na Mesopotâmia, onde começam as coisas, você fala: nossa, que legal, as coisas verdadeiramente se juntam, a história não nega a Bíblia e a Bíblia não nega a história. Nossa, que fantástico!
Isso fortalece a nossa fé. Verdadeiramente aquele povo. Mas por quê que naquele momento foi necessário que Moisés trouxesse a lei? Porque aquele povo veio do Egito contaminado. Aquele povo veio do Egito sem saber quem era Deus. Aquele povo veio do Egito e eles ficaram lá 430 anos embaixo de uma doutrina que para eles era Deus, mas será que é mesmo? Então foi necessário que a lei fosse dada para aquele povo, para que aquele povo começasse a conhecer o caráter de Deus. Foi necessário que aquelas palavras fossem dadas para aquele povo, para que aquele povo começasse a entender quem é Deus. O que Deus tem para mim. Você vê nesse ponto o objetivo, o propósito pelo qual foi escrito Gênesis. Nós acreditamos que Gênesis ele tem uma mistura de revelação de Deus com tradições orais. O povo ia falando as histórias de pai para filho, e ali Moisés compila tudo aquilo no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E ali você vê o propósito pelo qual Moisés escreve Gênesis. Por que ele não falou como as coisas foram feitas? Né? Por quê? Haja luz e houve luz, mas e aí, como é que foi? Ligou as moléculas? Veio do nada? Apareceu de repente? Que haja luzeiros, que faça o homem, e pum, o homem levantou? Por que ele não dá detalhes da construção? Ia ser tão útil para nós hoje, né? A gente tem o Espírito, a gente tem o poder, a gente tem a graça, vamos lá, manifesta, e a coisa acontecia. Porque não interessava para aquele povo, naquela hora, como as coisas foram feitas. Interessava quem fez. Interessava que existiu um que disse haja luz, e a luz aconteceu. Existiu um Criador. Então, qual foi o intuito de Moisés em escrever Gênesis? Não simplesmente em mostrar como as coisas foram feitas, mas sim quem fez. Olha, vocês têm um Deus, e esse Deus fez todas as coisas. Nós temos um Deus, e esse Deus do nada fez tudo. Como disse Paulo, ei, vocês estão aqui adorando vários deuses, mas eu estou aqui para falar daquele Deus que vocês não conhecem. O Deus que fez os céus e a terra. Esse foi o propósito de Gênesis, ensinar para aquele povo quem era Deus. E aí vem Êxodo, narrando a caminhada, Deuteronômios, trazendo a lei de Deus, Levítico, depois formalizando como seria o culto. Ali, o caráter de Deus estava sendo expresso para aquele povo que não conhecia Deus, que não tinha Deus. E ali aquele povo foi sendo moldado. E hoje é muito confortável nós sentarmos em uma poltrona e julgarmos aquele povo. Hoje é muito confortável. Mas, pelo amor de Deus, se não fazer isso aqui, o povo negou, mesmo vendo tudo, o povo negou. Olha só, Deus deu água, Deus deu, e o povo negou. É tão fácil, né? Quantas vezes a gente negou Deus? Seja nas nossas atitudes, seja nas nossas palavras, seja na nossa meninice, na nossa birrice que a gente faz. Quantas vezes? Mesmo Deus sendo bom, abrindo céus, mudando situações. Eu lembro uma vez que eu estava vendendo uma casa, o cara estava inventando um monte de coisa lá. Eu, como tinha que pagar a casa que eu comprei, eu fui numa igreja, meu irmão, falei, meu Deus do céu, preciso de uma direção. O pastor lá de cima olhou e falou, rapaz, Deus é Deus que tira o papel de baixo e põe em cima, tá? Descansa. Falei, tá bom. Naquela semana resolvi. Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus.
Ele fez isso porque ele quis. A parte que cabe a mim é trazer a memória para que no momento que ele não fizer, eu continue querendo que ele faça. Porque ele não vai fazer quando eu quero, ele vai fazer quando ele quer, porque é ele que está no controle, não sou eu. Eu só tenho que me conformar. A Bíblia se manifesta ao cristão. A gente quer reinventar a Bíblia, quer escrever a Bíblia. Eu não concordo com esse versículo, o problema é seu. A Bíblia não se molda ao cristão, ela se manifesta. E nós que nos moldemos a ela. E nós que nos moldemos à verdade. Eu não gosto quando o pastor fala isso na igreja. Meu irmão, talvez ele fale uma coisa que não tem nada a ver para você e torceu o irmão do lado na cadeira. Porque foi para isso que ela foi dada, para que nós conhecêssemos o caráter de Deus. Foi para isso que Jesus foi manifesto, para que nós conhecêssemos o caráter de Deus. Um dia nós estávamos no Éden, perfeitos, maravilhosos, curtindo a paz, a presença. Aí a gente desistiu, largamos tudo. Agora nós vivemos uma verdade distorcida, uma imagem embaçada pelo pecado original. Que Jesus trouxe novamente à luz, para que aquela imagem fosse novamente moldada, segundo o caráter de Deus. É por isso que você está aqui todo domingo. Se um dia você sentou no sofá e falou assim, acho que eu não vou para a igreja. Para que eu vou lá? Você veio aqui para se conformar segundo o caráter de Cristo, porque se você andar segundo o seu caráter, você vai se perder. Simples assim. Jesus era rei. Fazia e acabou. Vê, o cego enxergava. Toma pão, o povo comia até se fartar. Aí alguém levantou e falou assim, ei, o Senhor é Deus. Ele falou, fica quieto. Eu não preciso que o homem dê testemunho de mim. O meu Pai dá testemunho de mim. Porque eu bem sei o que está no coração do homem. Se você, eu e você aqui não estiver junto, precisamos de Deus. E é até interessante que a gente entende vários versículos quando isso começa a fazer ligação dentro da nossa cabeça. Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí a ordem franciscana católica vai lá e fala assim, abstém-se de todo bem material, joga tudo fora. Se fosse assim, todo mendigo era espiritual, saia voando por aí. Ou não? Não! O humilde de espírito é aquele que independe de onde o Senhor o colocar, ele sabe que ele depende de Deus. Seja ele estar na liderança de uma multinacional, seja ele ser o presidente de um país, seja ele estar em qualquer posição que o Senhor o colocar, ele é humilde de espírito, ele sabe que ele só está lá porque existe um Deus o controlando. Esse é o verdadeiro humilde de espírito. Esse é aquele verdadeiro, e aí ele alcança o reino. Por que será que ele alcança o reino, né? Por que será? Porque não é a vontade dele que impera, é a vontade de Deus. Por isso ele alcança o reino. Então Josué tem que botar aquele povo para fora. E eu vou falar por mim, porque eu sei que isso só aconteceu comigo. Só aconteceu. Eu tive que olhar e falar, Deus, eu vou ter que enfrentar isso mesmo. Eu não quero. Não dá para esse povo ficar aí num canto, né? Igualzinho o povo fez. Deixa esse povo aí, deixa ele crescer junto com a gente. E a gente vai ver lá no livro de Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, quanto de povo que cresceu junto e militava contra a vontade de Deus. E guerreava contra a vontade de Deus. Porque Deus tinha mandado tirar lá atrás. Ele não mandou conviver junto. É uma parte da história que a gente tem que enfrentar. É uma parte da nossa caminhada que nós temos que decidir lutar. Chegou a hora de nós empunharmos a espada. Chegou a hora de nós guerrearmos.
enfrentarmos, e quando a gente traz desse contexto humanista, desse contexto carnal, para algo espiritual, o que nos aflige? Hoje, talvez a sua guerra seja diferente da minha, mas estamos todos em guerra. Talvez a sua batalha seja diferente da do irmão que está do seu lado, mas você sabe que uma hora você vai ter que confrontar. Uma vez eu disse isso numa igreja, tinha uma irmãzinha que ela chorava. Eu falava assim: irmãos, não adianta a gente pegar uma caixa, socar o nosso problema lá dentro, fechar com 37 chaves e guardar lá no fundo. Porque Deus tem todas as chaves. E Ele vai abrir. E Ele vai trazer à tona. Porque a gente vai enfrentar isso para a gente continuar andando. Para a gente continuar crescendo. Para que a gente continue manifestando o caráter de Deus. Não é porque Ele não nos ama, muito pelo contrário. Se Ele não nos amasse, Ele deixava a gente do jeito que a gente estava. Mas Ele nos ama tanto que Ele fala: filho, vem cá, deixa eu tratar, deixa eu te limpar. Deixa eu tirar essas feridas, deixa eu te moldar. E muitas vezes a gente esperneia na cama, rola: não, nessa você não mexe. Não, eu tenho que mexer, filho. Porque é para o seu bem. É para o nosso bem. E deixa eu avançar. E aí, nesse momento que nós temos em Josué, traz para o mundo espiritual, traz para a sua vida hoje, tá? Porque eu estou usando como exemplo. A gente não vai fazer aqui uma campanha a caminho do deserto para Canaã, não. Não, a gente não vai fazer. Traz aqui o entendimento, traz aqui o espírito, traz aqui aquilo que você está vivendo, porque você está nessa mesma batalha que Josué estava. Ouvindo Deus mandando você ir lá, e você tem que conquistar, você tem que tirar, você tem que fazer. E nesse ponto, o caráter do homem grita. Nesse ponto, aparecem três pessoas dentro da igreja. Ou, aliás, eu não vou falar dentro da igreja, porque parece um ambiente muito fechado. Vamos falar dentro do reino, que aí a gente extravasa as paredes. Aparecem três personalidades quando a gente chega nesse momento em que nós temos que enfrentar aquilo que nos aflige. Temos que enfrentar aquilo que nos martiriza. Existem o caráter do homem. E aqui que Deus me pegou. Porque o nosso caráter, ele vem sido moldado, como eu disse, desde o princípio. Desde quando Deus tinha algo com a humanidade, Ele vem moldando o nosso caráter. Vem trabalhando, nos sacudindo, tirando, moldando, nos expondo. Ai Deus, mas eu não queria, mas meu irmão, vai, vamos andar. Vamos andar, eu açoito aquele que amo, eu corto o galho da árvore que cresce, é assim que a palavra diz. Não nos enganemos, porque seremos trabalhados, porque o nosso caminho não é estar aqui no púlpito. O nosso objetivo não é cantar num louvor, não é fazer parte de um grupo de apoio, de ajuda, você não vai orar na casa de ninguém, o seu objetivo é o céu. E lá não entra a imperfeição. O nosso objetivo é estar com Deus, e a gente vai brilhar como Pai. Você vai voar. Eu vou. Ah não, cheguei até aqui, irmão. Ah não, eu vou. E não estou nem aí. Mas nesse ponto, manifestam-se três caráteres, e a gente precisa aprender a reconhecer isso. Irmãos, não sou eu que julgo, a palavra que nos julga. A palavra cânon significa a régua de medir. Não foi o homem que fez a Bíblia. Não foi o homem que, a igreja que fez. Não foi, foi Deus. Ele nivelou a igreja do jeito, da estatura que ele queria. Ele nivelou a igreja. E quando Paulo fala em Romanos que ele vai se conformar segundo o Evangelho. Então, o nível foi Deus que determinou. Corramos atrás desse nível. Deus não... Já temos uma vantagem que Ele não faz acepção de pessoa. Opa, eu era baixinho, feinho, careca. Deus não faz acepção de pessoa. Deus aceita todo mundo do jeito que é. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Então uma vantagem a gente tem. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Vai.
Avança, corre, tome posse daquilo que o Senhor tem colocado na tua mão. É lindo as pessoas quando me conhecem. Nossa, que lindo, igual a irmã Sandra. Ai, que abençoado, te amo. Lindo, maravilhoso, eu acho lindo isso. Mas Deus teve que me transformar. Deus teve que me mudar. Eu não falava, que isso? Imagina falar em público. Pelo amor de Deus. Meu irmão, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Eu só precisei dar lugar, eu só precisei desejar, querer. Deus, eu quero. Você quer mesmo, meu irmão? Você quer mesmo? Então toma. Eu estou aqui hoje, glória a Deus, em pé. Feridas estão sendo curadas todos os dias. Desafios estão sendo enfrentados todos os dias. Mas Deus nos ama. Deixa eu voltar para a palavra, misericórdia. Aí então aparecem 3 tipos de caráter, porque não é todo mundo que quer enfrentar a batalha. Não é todo mundo que quer entrar em Canaã. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que teve duas tribos que quiseram, não, deixa a gente aqui. A gente fica para cá do Jordão. E vocês... Aí juntou as tribos e falou, não, meu irmão, a gente chegou aqui junto, vocês vão com nós. Vocês vão enfrentar junto com nós essa batalha aí. Porque tem sempre aquele que, não quero. Vai aí, toca, sabe? Conquista aí, irmão. Eu estou aqui bem, estou aqui sentado bem, mas Deus vai mexer com você, irmão, infelizmente. É para o teu bem, é para o teu bem, é para o nosso bem. E aí o caráter do homem começa a ser mexido. E aí 3 manifestações acontecem. Primeiro eu vou falar sobre o mau caráter. O mau caráter... claramente aquela pessoa que não tem Deus. O mau caráter é aquela pessoa que quer verdadeiramente conquistar as coisas através de mentiras, quer conquistar as coisas através de imposições, sejam elas físicas, sejam elas opressoras espirituais. O mau caráter é aquele cara que sempre quer dar um jeitinho para conquistar tudo. Se ele chega, ele tem que sentar ali. Se ele faz, ele tem que ser o evento. Ele tem que ser o acontecimento. E se não, ele não... Tá. Esse não nos engana. Não engana, meu irmão. Não engana. Pode enganar alguém que quer enganar ele. Como assim? Eu preciso de pessoas que me ajudem a fazer... independente dos seus valores. Então esse cara vai ser fantástico. Aquele que se dobra à vontade de Deus, não. Então não fique preocupado se você não deu certo em algum lugar. Seja numa igreja, seja num emprego, seja numa posição familiar. Talvez você não deu certo porque você tem caráter. E as pessoas queriam alguém que não tivesse. Então joga fora. Então esse não engana ninguém. Mas a gente pode ser enganado. Por quê? Porque existe um outro tipo que aparece nessa hora, que se chama moralidade. Existe aquele cara que é moral. Existe aquele cara que é correto. Não mente, não trai a sua esposa, seu cônjuge, não fala mentiras, aquele cara que paga suas contas. Sabe aquela historinha que você sempre ouve quando você vai falar de Deus para alguém? Vai, meu irmão, mas eu não sou tão ruim assim. Quase que uma celebridade. Eu não sou tão ruim. Eu não roubo, eu não passo ninguém para trás. Olha, eu trabalho todos os dias. E esse bom caráter, legal, bacana, glória a Deus. Ao olhar, quando você olha do olho dessa pessoa, desse tipo de gente, ele nem está tão longe assim de Deus, né? Aquele cara ali podia se converter, né? Olha, ele é tão legal. Então, quando a gente olha no olhar humano, carnal, sabe? A gente vê que não...
Olha, uma fina. Olha, falta um nada para você se converter. Falta um passo para você ir para o Senhor. Eu vou orar pela sua vida. Só que quando a gente olha para o caráter de Deus, a gente vê que esse cara que é moralmente correto e se esconde atrás de algo chamado moralidade, ele está a quilômetros de distância de ter um caráter de Deus. Porque aí você entra no versículo que eu li aqui, em Mateus capítulo 5, aonde Deus esfrega na nossa cara, no versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é justo. O cara não gosta de você. Isso é justo. Sabe, ouviste o que o povo fala, ouviste o que foi dito, ouviste o que a sabedoria mundana fala. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Versículo 38, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Pisou no seu pé, meu irmão, dá na orelha mesmo. Não deixa ninguém passar você para trás. Se posicione, se você puder vença, se você não puder mate aquele que ganhou, para que você fique no lugar dele. É isso que o mundo fala, mas essas pessoas são moralmente corretas. Eu não odeio todo mundo, eu só odeio quem me odeia. É justo, não é justo? É justo. É justo. Aos olhos de um homem carnal, olhar para Deus e falar, nossa, falta nada para mim. Só que quando Deus olha de lá de cima, Ele fala assim, meu irmão, falta tudo. Porque Deus nos transcende a ir além, a quebrar a barreira. Porque se o versículo acabasse aqui, louvado e adorado seja o nome do Senhor, metade do mundo estava salva. Mas o versículo continua. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao que lhe ferir a face, dê também a outra. O caminho é distante demais. Aquele irmão que se esconder atrás da moralidade, aquele irmão que se esconder atrás de uma boa imagem, por isso que o pastor Wilde tem batido aqui, e talvez você tenha percebido, talvez não viva de mentira. Não viva de mentira, porque a gente serve um Deus que é a verdade. Deus não tem a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como nós estamos caminhando para o Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aquele que se esconde, aquele que mente, não vai conseguir chegar ao Pai. Por quê? Porque a verdade é o caminho. Não dá. Então, Deus nos exorta a ir além. O caráter de Deus não escreveu. Eu até comentei na quarta-feira que a Natália, minha esposa, uma vez me deu um livro de presente, acho que um pouco antes de eu entrar na escola, de Spurgeon, que eu queria estudar o Sermão do Monte. Sermão lindo, Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Quando eu ganhei o livro, eu dei uma desanimada, porque o livro tinha 700 páginas. Eu falei, mano, o cara conseguiu pegar Mateus 5, 6 e 7 e escrever 700 páginas disso aqui. Pelo amor de Deus. O cara fez isso. De 3 versículos, 3 capítulos. Mas, olhando melhor, qual a profundidade do caráter de Deus? Até onde podemos chegar em Deus? Se o céu é o limite. Paulo chegou até o terceiro céu e viu coisas que não era nem lícito que ele nos falasse. A comunhão de Elias, a comunhão de Enoque, era tão grande que nem viram a morte. Vem aqui, vem morar comigo. Então qual é a profundidade que nós podemos chegar em Deus? Qual a batalha? Ou melhor dizendo, qual seria a batalha que o nosso Deus não pudesse vencer? Então, o caráter de Deus é muito mais profundo. Transcende o bom caráter. O mal não engana ninguém, mas o bom pode ser que nos engane.
Pode ser que nós estejamos, tá tudo bem. É só sentar longe daquele irmão que está tudo certo. Tá tudo bem. Ninguém sabe que eu passei umas pessoinhas para trás. Tá tudo bem. Eu conquistei a vaga na empresa, mas estava todo mundo competindo. Não foi só eu que apelei. Nós podemos nos enganar. E a palavra continua. Se Deus não tivesse falado aqui, eu porém vos digo, beleza, se fosse Paulo, Pedro, foi Pedro que falou, mas não, foi Jesus. Foi Jesus que continua falando. Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem. Meu irmão, e por quê? Para que eu vou fazer isso? Aí ele responde no 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Por que eu vou buscar o caráter de Deus? Por que eu vou buscar me confrontar, sendo que está muito bem aonde eu estou aqui? Porque a moral não entra no céu. A moralidade não entra. Não entra, meu irmão. Mas eu sou bom, e daí que você é bom? Deveria ser todo mundo bom. Isso não deveria ser critério de qualificação ser bom. Nós deveríamos ser bons. Só que o cristão não é bom, o cristão é cristão. O homem de Deus não é só homem, ele é um homem de Deus. Ele manifesta o Deus vivo na terra. Então por que eu vou aceitar ser transformado? Por que eu vou aceitar? Para que eu vou ler a Bíblia? Para buscar o caráter de Deus, para que eu me torne filho. Para que eu me torne filho. Porque lá na frente, você vai ver que todas as primeiras coisas se passaram. Quer dizer que o que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3 vale? Aquele que não nascer da água e do Espírito, jamais verá o reino dos céus. E para fechar, ele fala algo que verdadeiramente quando eu parei, eu falei assim, tudo bem, entendi. Até aqui eu entendi. Tenho que ser confrontado, tenho que avançar, tenho que dar lugar para Deus e tirar um pouco do meu eu, da minha vontade. Por isso que eu não falo mal desses ministérios. Mas que você pense, passe pela sua cabeça, um ministério que te motiva a cada vez buscar mais aquilo que você quer. Será que ele está te levando para Deus? Tire as suas conclusões. Você também é pensante. Você também tem o poder do conhecimento sobre a sua vida. Você também tem o Espírito Santo habitando dentro de você, que te convence todo dia do pecado, da justiça e do juízo. Então, será que o ministério que nos leva a buscar todos os meus desejos e os meus sonhos e as minhas vontades está verdadeiramente me levando para Deus? E aqui no versículo 48 ele fala algo que verdadeiramente me confrontou. E eu gostaria de caminhar para o fim nesse versículo. Ele fala no versículo 48. Mateus 5, 48. Sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Eu falei, não. Não. Eu virei para Deus, que eu acho que todo mundo viraria para Deus e falava assim, como? Meu irmão, sejais vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. A primeira coisa que eu virei para Deus, ele falou, Deus, é impossível. Só existiu um perfeito. Como? Sejais vós perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai. E aí Deus, obrigado, bênção.
Aí Deus olhou para mim e falou assim: não, meu paz, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Não há nada impossível para o Deus que nós servimos. Não há nada impossível que Deus não possa manifestar naqueles que o buscam, naqueles que o querem, naqueles que verdadeiramente desejam estar na sua presença. Não há nada impossível. E aí ele me levou a Filipenses no capítulo 3, versículo 12, que diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, isso quem está falando é Paulo, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não me julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para que o prêmio da soberania da vocação de Deus em Cristo Jesus se manifeste em nós. Não que eu ainda tenha alcançado, não que eu seja perfeito, não que eu consiga, mas eu sirvo um Deus que consegue, então eu continuo, eu lanço, pego tudo isso que me afronta, todo esse povo que está em Canaã que eu tenho que tirar, eu apresento ao Senhor, eu caminho para o alvo, eu não desisto, eu não fraquejo, eu não falo: ah, Deus, eu vou jogar tudo para o alto que eu não aguento mais. Não! Eu vou lutar até o fim. Eu caminho para o alvo, para aquele que me comissionou, para aquele que me chamou. Não que eu seja perfeito, mas eu caminho para a perfeição, em nome de Jesus. Então que nesta manhã, meu irmão, até aqui o Senhor me conduziu, que nesta manhã eu possa ter compartilhado com você um pouquinho do estreito que Deus me deu. Posso ter compartilhado com você um pouquinho do que é o caráter. Porque se você buscar, Spurgeon tirou 700 páginas de Mateus 5, 6 e 7. Talvez a gente tire 800, 1000 páginas. Mas que nós possamos buscar o caráter de Deus e não nos conformarmos com a nossa humanidade. Não nos conformarmos em fazer algo para que o homem veja. Não. Davi mesmo já dizia: se eu subir ao mais alto monte, ali o Senhor está. Se eu me deitar no mais profundo vale, ali o Senhor está. Que nós possamos verdadeiramente buscar esse caráter para as nossas vidas, dia após dia após dia. E quando você estiver cansado, lembra de Paulo. Cara, eu já fiz, mas eu ainda não cheguei. Mas eu continuo fazendo. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que nós nos colocássemos de pé. Eu gostaria de chamar a banda aqui. Eu gostaria de, nesse momento, enquanto a banda se posiciona, que você fechasse seus olhos. Porque eu e você somos carne. Eu e você somos gente. E a gente precisa todo dia do caráter de Deus. A gente precisa todo dia negar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. É o que a Bíblia nos ensina, isso é Bíblia. Isso é Bíblia e nós precisamos correr atrás dela com tudo que nós temos. Ah, mas eu vou correr para um vale? Vai. Eu vou correr para uma dificuldade? Vai. Quando você encontrar aquela pessoa perturbada que te fez mal, você não vai virar a cara. Você vai olhar para a cara dela e ainda que te dê um nó na garganta, você vai falar: Deus, tira esse nó, porque eu vou dar a paz do Senhor para essa pessoa. Você vai esperar no seu lugar a hora certa, se capacitando e fazendo com que as suas raízes corram para os ribeiros de água, para que você se alimente e se fortaleça cada vez mais, porque você sabe que no momento certo Deus vai te levantar. Deus vai te posicionar, você não precisa passar ninguém para trás, você não precisa falar de ninguém, Deus está vendo tudo e Deus sabe de tudo.
Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o buscam. Que nós possamos, em nome de Jesus, ter essa verdade nas nossas vidas. Feche seus olhos. Pai, primeiramente te dou graças, Deus, pela palavra que o Senhor compartilhou nas nossas vidas nesta manhã, porque o Senhor é bom e tem cuidado do seu povo. Pai, sabemos que estamos longe da tua verdade, sabemos que precisamos da tua misericórdia e da tua graça todos os dias, Deus. Por isso eu oro pelos meus irmãos e por mim, para que nós possamos alcançar a verdade, a plenitude, a graça, a paz, que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós possamos levantar as mãos e falar que nós estamos buscando